pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje entrevistaremos o enfermeiro Alisson Daniel Fernandes da Silva e iremos falar um pouco sobre sondas, drenos e catéteres. Seja bem-vindo, Alisson. Olá, eu que agradeço o convite do Portal Educação participar dessa entrevista. Alisson, qual a importância da enfermagem na assistência do paciente que está utilizando uma sonda? O profissional de enfermagem é o responsável por manipular essa sonda. Então, todo o cuidado relacionado à administração de dieta, administração de medicamentos, é o profissional da enfermagem quem faz. Quais são os profissionais que fazem essa manipulação? Ou o auxiliar, ou o técnico, ou o próprio enfermeiro. Então, o paciente que está utilizando sonda, ele tem uma confiança total naquele profissional de enfermagem que está manipulando essa sonda. Se essa sonda ela está com posicionamento inadequado, você pode causar um malefício para o paciente. Por exemplo, se essa sonda estiver posicionada no pulmão, você pode causar uma pneumonia nesse paciente. Então, a enfermagem, como ela está na assistência direta ao paciente, ela tem uma grande importância para estar realizando os cuidados necessários para que essa sonda ela realize a sua função. Então esse profissional de enfermagem, ele vai cuidar dessa sonda, ele vai trabalhar com todo o aporte que vai manipular essa sonda e vai ainda explicar ao paciente os procedimentos que estão sendo realizados através dessa sonda. Então a enfermagem ela tem uma importância muito grande em todo o processo de manipulação, instalação e retirada das sondas. E como que o paciente recebe a informação que deverá utilizar essa sonda? Geralmente essa informação é passada pelo médico. A sonda, quando ela é informada ao paciente, se esse paciente ele já tem uma noção do que é essa sonda, ele recebe a notícia mais tranquilamente. Agora, naqueles casos, o paciente chega no hospital, não sabe ainda o que tem, e você tem que explicar para ele que ele vai ter que utilizar uma sonda, esses pacientes eles têm o seu lado psicológico um pouco afetado. Então o enfermeiro ele tem que fazer o quê? Ele tem que orientar, ele tem que explicar qual a importância dessa sonda, a função dessa sonda e o benefício que ela vai causar para ele. Então todo o paciente que ele não sabe o que é a sonda, ele se assusta. Mas a partir do momento que ele sabe a importância dessa sonda e qual a função dela, a notícia, ele consegue entender melhor essa notícia. Sabemos que muitos pacientes recebem a alta hospitalar e continuam utilizando a sonda. Qual deverá ser a atitude da equipe de enfermagem nesta situação? O profissional de enfermagem ele tem que programar a alta do paciente, ou seja, quando você sabe que um paciente vai de alta, que ele vai utilizar essa sonda, você deve chamar a família dele, orientar os cuidados com essa sonda, em relação ao posicionamento, em relação à manipulação dessa sonda. Se é um paciente que ele pode fazer o cuidado sozinho, você explica diretamente para ele e também para algum familiar. Por quê? Porque essa sonda, esse cuidado em casa, ele tem que ser tão rigoroso como o cuidado dentro do hospital. Porém, esse paciente muitas vezes não vai ter a habilidade que o profissional de enfermagem tem para estar manipulando essa sonda. Por isso que é importante o planejamento de alta, porque nesse planejamento você vai fazer um treinamento nesse paciente e nos seus familiares para realizar a manipulação. E sempre orientando, caso tenha dúvida, que procure sempre assistência especializada para estar manipulando essa sonda em sua casa. E quanto aos drenos, qual a principal dificuldade em relação à equipe de enfermagem? O profissional de enfermagem ele tem uma grande dificuldade em anotar o débito desse dreno, ou seja, aquilo que drenou do paciente. Muitas vezes, quando você tem uma anotação errada desse valor de dreno, muitas outras coisas que são calculadas em cima dessa drenagem, como dose de medicamentos, como perda sanguínea, você não tem um valor adequado ali. Se você não tem esse valor adequado, a assistência prestada ao paciente ela vai ser prejudicada. Agora, quando o profissional de enfermagem ele faz o controle correto do débito, você tem uma medida exata daquilo ali. Então, quando você mede esse fluido exatamente, você consegue estipular todo o tratamento em cima daquele dreno. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem simples. Um paciente fez uma cirurgia e colocou um dreno. E a retirada desse dreno ela está vinculada à diminuição do débito desse dreno.
Se o profissional de enfermagem ele não anota esse débito direito, ele anota menos, o médico chega, visualiza aquele valor drenado, ele pode retirar o dreno precocemente. E com isso pode acontecer o quê? Acumular fluidos dentro do organismo do paciente. Esse paciente muitas vezes tem que até retornar ao centro cirúrgico para estar realizando a drenagem daquele local da cirurgia. Então é importante que o profissional de enfermagem ele anote o débito, o dreno corretamente, porque com isso a gente consegue estipular vários outros tratamentos em relação àquele débito. E como deve ser o controle de infecção quando a equipe de enfermagem vai manipular este dreno? Primeira coisa que o profissional de enfermagem deve fazer é lavar as mãos. Isso é o principal para você evitar a contaminação desse dreno ou de qualquer outro procedimento que a enfermagem vai realizar. O profissional de enfermagem, muitas vezes, na correria do seu dia a dia, da assistência a diversos pacientes, acaba não lavando a mão e manipulando esse dreno de forma incorreta. Fazendo o quê? Levando micro-organismos para essa região. É importante lembrar que o dreno ele tem uma comunicação direta com a parte interna do organismo. Então, esse controle de infecção, essa manipulação desse dreno, a lavagem das mãos, a utilização de luvas, a utilização Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.